Eu quero falar com você hoje sobre o tema Está consumado. E o versículo que nós vamos ler, um versículo apenas, é João 19:30. Diz assim: quando pois Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Esse texto fala, como eu estava dizendo agora há pouco, sobre o maior evento de toda a história. O único evento que continua a repercutir eternamente. Nós ficamos impressionados às vezes com certas coisas que os próprios homens são capazes de fazer, não é? Você já viu, por exemplo, alguém fazendo algo nos esportes que você olha assim e pensa: gente, se eu ficasse 30 anos tentando, eu nunca conseguiria fazer isso? Por exemplo, eu vi essa semana uma pessoa, os surfistas naquelas ondas gigantes. É impossível sair dali vivo, não tem jeito, né? E a gente vê muitas coisas, a gente vê conquistas militares, conquistas em que as pessoas têm grandes vitórias, em qualquer área, e muitas vezes nós ficamos impressionados com aquilo que certas pessoas conseguem fazer. Algumas pessoas conseguem colocar seu nome na história, como grandes líderes, como grandes conquistadores, como grandes artistas. Mas isso tudo é extremamente pequeno e passageiro. A pessoa vai lá e conquista um campeonato mundial, só dura para aquele ano, o ano que vem vai ter outro campeão. Meu time, o São Paulo, já ganhou 2 campeonatos mundiais. Há quanto tempo que não ganha um título? Tudo passageiro, tudo pequeno, e a gente às vezes fica impressionado com o que os homens conseguem fazer. Mas o que Jesus fez ali na cruz, Ele simplesmente venceu a maior batalha de todos os tempos. A maior de todas. Ele estava ali pagando o preço, o resgate pelas nossas vidas. Ele estava ali revertendo tudo o que o pecado trouxe, o que o afastamento e a queda trouxeram sobre a humanidade. E não foi algo que começou naquele momento, não. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então Jesus conquistou ali na cruz a maior de todas as batalhas, a maior de todas as lutas, algo absolutamente inigualável. Ninguém seria capaz de fazer o que Ele fez, ninguém nunca será capaz de repetir o que Ele fez, e ninguém precisa repetir o que Ele fez, porque o que Ele fez repercute eternamente. Amém. E está repercutindo na tua vida hoje. Então quando Ele disse está consumado, Ele estava dizendo assim: venci, completei o meu propósito, cumpri cabalmente o que eu tinha que fazer. Então quero dizer para você que qualquer tentativa humana de ter vitória na vida espiritual, sem depender de Jesus, é um atestado de fracasso. Essa palavra é muito simples, você deve conhecer muito bem já o que Jesus fez ali na cruz, mas eu quero dizer para você que muitos de nós erramos por não compreender completamente o significado do que Jesus fez e por tentarmos viver a vida espiritual em bases erradas. Eu já contei algumas vezes quando preguei, vou repetir mais uma vez, tenha paciência comigo, estou ficando velho, a gente às vezes começa a repetir as coisas, mas quando eu me converti, eu não entendia o que era a graça de Deus. É muito difícil entender que simplesmente você não precisa merecer, não é? Mas eu disse: está bem, Jesus pagou por mim, então está pago, ok, eu sou salvo pela graça, eu decorei os versículos do plano de salvação, etc. Mas como eu não assimilei completamente aquilo, eu comecei a tentar viver a vida cristã sobre uma base errada, confiando no meu mérito. Então eu acreditei que Jesus tinha pago por mim, mas eu dizia para mim, inconscientemente: agora eu preciso provar para Ele que Ele fez um bom negócio. Agora eu preciso merecer aquilo que Ele fez por mim sem eu merecer. Se eu não merecia antes, por que agora eu tenho que merecer? Não é? E eu comecei então a tentar servir a Deus de uma maneira que não era saudável, porque eu tentava depender de mim mesmo, eu tentava mostrar, eu tentava corresponder àquilo que Jesus fez por mim. Existe algo de bom nisso, um ato de consagração, mas a falta de entendimento fazia com que eu não dependesse do Espírito e tentasse provar que eu era bom o suficiente para merecer o que Ele tinha me dado sem eu merecer. Então eu quero dizer para você, essa palavra de hoje pode ajudar você
a ter vitória na sua vida também. Porque a causa, como eu disse, de muitos fracassos na vida espiritual é que as pessoas tentam fundamentar as suas vitórias em outra base que não aquela que Jesus conquistou quando Ele disse: está consumado. Então hoje nós vamos falar um pouco mais sobre algumas certezas que esse texto nos traz. Amém? Primeira certeza que esse texto nos traz é que Jesus foi plenamente vitorioso. Jesus foi plenamente vitorioso. A cena que descreve a morte de Jesus e as últimas palavras ditas ali podem até parecer uma cena de fracasso. É um fim melancólico aos olhos de quem não tem compreensão. Puxa, ele era o rei dos reis e agora está morrendo ali, né? Ele está sendo torturado, ele está sendo vítima, ele não tem ninguém que o defenda, os amigos foram embora, os discípulos foram embora. Pode parecer uma cena de fracasso, mas Jesus veio para morrer por nós. Ele não foi vítima, nem mesmo quando morreu, nem mesmo quando o mataram, ele não foi vítima. Ele estava ali com um propósito específico. Antes de morrer, ele começou a explicar aos seus discípulos e mostrar para eles que era necessário que ele morresse. Muitas pessoas, muitos teólogos entendem que Judas traiu a Jesus não só por dinheiro, porque dinheiro ele podia ter sempre, ele roubava, ele era o tesoureiro do grupo de apóstolos, e a Bíblia diz que ele roubava das ofertas que eram dadas para os apóstolos e para Jesus. Ele traiu a Jesus porque Jesus começou a explicar que ia morrer. E a expectativa de Judas, provavelmente, era de um libertador político, alguém que ia libertar os judeus do Império Romano. Então, quando ele viu que Jesus não seria o rei que iria trazer aquela autonomia de volta a Israel, que ia trazer a glória de volta para Israel, ele ficou incomodado, ele disse: isso aqui então não me interessa. Mas Jesus veio para morrer por nós. Ele veio com esse objetivo. Como eu citei um pouco antes também, a Bíblia diz: o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Jesus foi plenamente vitorioso, e não foi a vitória de 33 anos de um homem nessa terra. Foi uma vitória que estava no coração de Deus, muito antes até mesmo do homem pecar, porque Deus é onisciente desde antes da criação. Ele sempre soube que o pecado aconteceria, e ele sempre soube que um preço teria que ser pago, e tudo foi construído para que naquele momento histórico exato, Jesus viesse e pudesse pregar a sua mensagem e pudesse morrer por nós ali na cruz. Então ele foi plenamente vitorioso, ele cumpriu de uma maneira completa a sua missão, sem nenhuma falha, sem nenhum senão, sem nada ficar para trás. A Bíblia diz em João 4,34, disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida, o que me alimenta, todo o propósito meu é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus honrou ao Pai, fazendo tudo o que estava proposto para que ele fizesse. Ainda em João 17,4 ele diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Ora, Jesus não tinha nem morrido ainda na cruz, mas ele já podia dizer: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que o Senhor me deu para fazer. E nada fez com que Jesus voltasse atrás. Você pode ver que, inclusive, Jesus sempre foi manso, Jesus lidava com as pessoas com paz, mas quando Pedro tentou dizer assim: não, Jesus, o Senhor não vai morrer na cruz não? Aí a resposta foi mais dura: arreda Satanás. Por quê? Tentou impedir Jesus de cumprir a sua missão. E nada poderia impedir Jesus de cumprir essa missão. Então as nossas vitórias, elas são pequenas, elas são parciais, elas são transitórias. As pessoas que fizeram os maiores feitos, os maiores conquistadores, morreram, passaram, seus impérios acabaram, foram substituídos por outros, foram superados. Os grandes esportistas que bateram recordes, tiveram seus recordes superados, morreram, foram esquecidos. Tudo é
transitório. A vitória de Jesus, não. A vitória de Jesus foi completa, foi absoluta. Hebreus 9, de 11 ao 14, diz assim: mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação, e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Porque se a aspersão do sangue de bodes e touros e das cinzas do monovilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. Então ele está dizendo assim, olha, Jesus fez de uma vez só, e bastou. Não é preciso mais nenhum sacrifício. Não só não é preciso sacrifício de animais, como não é preciso aquela ideia tola que eu tinha quando eu me converti, que eu achava que a minha maneira de servir a Deus ia completar a obra de Jesus. Não. Eu continuo servindo a Deus, mas eu sirvo a Deus simplesmente por gratidão. Eu sirvo a Deus por amor. E quando eu tento fazer alguma coisa, eu faço dependendo do poder que vem dEle mesmo. E a glória é sempre para Ele. Amém? Então a obra de Jesus na cruz foi absoluta e foi completa. Até mesmo o momento exato de morrer Ele determinou. Era impossível matar Jesus antes da hora que Ele determinou que ia morrer. Você entende isso? Inclusive tentaram. Há um certo momento em que as pessoas o cercaram, foram apedrejar e cadê Jesus? Sumiu. Ele escapava no meio das pessoas. Simplesmente era impossível matar Jesus antes do momento em que ele dissesse assim, agora eu entrego o meu espírito. Ele decidiu a hora de morrer. Ele decidiu exatamente como ele cumpriria todo o seu propósito. Então, todos os desafios foram vencidos. Jesus não foi frustrado em nenhum dos seus propósitos. Há uma frase que diz que todo homem é imortal até que cumpra o propósito de Deus em sua vida. E se isso é uma verdade parcial para nós, é uma verdade absoluta para Jesus. Era absolutamente impossível que ele fosse morto antes de cumprir o seu propósito. 2 Timóteo 4,7, o apóstolo Paulo diz assim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Esse é um desejo de qualquer um de nós, amém? Você gostaria de chegar ao final da sua vida e poder declarar essa palavra sobre a sua vida? Você gostaria de ser digno de que estivesse escrito isso na sua lápide? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Se isso foi verdade para Paulo, eu quero dizer que é uma verdade ainda mais completa, mais absoluta, perfeita, quando a gente olha para Jesus, porque ninguém cumpriu o seu propósito, ninguém foi vitorioso de uma maneira tão perfeita como Jesus foi. Amém? E é por isso que nós honramos a Ele, e é por isso que eu peço para você aplaudir Ele mais uma vez. A segunda certeza que nós temos diante desse texto, é que a nossa vitória está preparada. Repita comigo e diga assim, a nossa vitória está preparada. Gente, como foi duro naquele começo de vida cristã, quando eu tentava vencer por mim mesmo. Quando eu tentava mostrar que eu merecia alguma coisa. Mas quando você entende que a sua vitória é fundamentada na obra de Jesus ali na cruz, você vai ser livre do medo, você vai ser livre de toda angústia, você vai caminhar nessa vida com paz, você vai ser uma pessoa cheia de esperança, cheia de alegria, e se essas coisas não são abundantes na sua vida, é porque você precisa ainda entender que está consumado. E que quando Jesus conquistou a sua vitória na cruz, Ele preparou a sua também. E você hoje pode ser plenamente vitorioso nas lutas que você enfrenta, confiando no poder que há no sangue de Jesus, confiando no poder que ressuscitou a Jesus dos mortos, confiando no poder de Deus na sua vida. 1 Coríntios 15, 57 diz assim, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria, que alívio poder dizer isso. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo.
Essa semana mesmo uma pessoa escreveu para a igreja, assistiu vídeos do apóstolo Lamartine, e a pessoa preocupada com a sua salvação, preocupada com a volta de Jesus, preocupada com o arrebatamento. Se você confiar na obra de Jesus na cruz, você não vai ter medo algum. Você vai viver uma vida de plenitude, de paz, de esperança, de alegria. Amém? Então, Efésios 3:6 ainda diz assim: a saber que os gentios, nós, são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Deus nos fez participantes da sua glória. Jesus nos fez participantes da vitória dele. Ele venceu, só que ele não venceu, ele venceu sozinho, mas não venceu para ficar só. Ele venceu sozinho, sem depender de ninguém, mas não para si mesmo. Ele venceu para compartilhar a sua vitória conosco. Amém? E você foi chamado para experimentar a vitória de Jesus. Há uma coisa que nós aprendemos nas aulas no Pódium. Se você não tem feito os cursos do Pódium, eu convido você a fazer os cursos que são oferecidos virtualmente, e em breve os cursos que vão voltar presencialmente. Mas uma das coisas que nós aprendemos no curso, quando a gente fala sobre a justificação, é que essa é uma palavra teológica que tem um significado muito profundo. Quando a Bíblia diz que nós fomos justificados por Cristo, significa não somente que Deus perdoou os seus pecados, não significa simplesmente que ficou cancelado o que estava para trás. Ser justificado por Cristo significa que a justiça de Jesus é atribuída a nós. Não é simplesmente que Deus não olha a maldade do seu coração, mas Ele olha para você como se estivesse olhando para Jesus e vendo a bondade e a perfeição de Jesus em você. Você consegue entender isso? Justificado por Cristo significa que a justiça que é dele e que só ele tem, Deus, por meio do Evangelho, por meio da sua fé em Jesus Cristo, por meio do sacrifício de Jesus por você, Deus pode olhar para você e ver você como se estivesse olhando para Jesus. Não é glorioso saber disso? Então a nossa vitória foi preparada pela vitória de Jesus. João 16:33 diz assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus estivesse simplesmente dizendo da vitória dele, por que a gente teria que ter bom ânimo? Porque a vitória dele foi compartilhada conosco, porque a vitória dele é a base da nossa vitória. Amém? E se Jesus venceu o diabo, nós podemos vencer. Se Jesus venceu as tentações, você pode vencer. Se Jesus venceu todos os desafios, oposição, você pode vencer. E com Jesus, você vai também ser mais do que vitorioso. Então, eu vou repetir para você: a maior causa de fracasso na vida cristã é tentar viver a sua vitória sem fundamentá-la na vitória de Jesus. A vitória de Jesus é a base, é o alicerce, é o fundamento, é aquilo que dá propulsão para que você seja vitorioso também. Você não vai conquistar a sua vitória se você estiver andando no braço. A gente começa no espírito e depois acaba andando na carne, é o que a Bíblia nos diz lá em Gálatas. E isso é um grave erro. Você começa crendo que Jesus morreu por você, que Deus te ama, que Jesus pagou o preço dos seus pecados, e daqui a pouco você está tentando fazer coisas para comprar o benefício, comprar a bênção de Deus, em vez de confiar plenamente que o amor de Deus por você é que te leva à vitória, que a graça de Jesus sobre você é que te leva à vitória, que o poder do sangue de Jesus sobre a tua vida é que te leva à vitória, que a presença do Espírito Santo em você, agindo e trazendo sabedoria, direção, dons, poder, isso é que te traz a vitória. Então, se você começa a olhar para si mesmo, o que acontece com muitos crentes, começam e têm um auge. Esse auge corresponde ao momento em que eles mais claramente entenderam que depende tudo de Deus. Graças a Deus, foi Jesus que fez. Mas quando eles começam então a depender de si mesmo, eles começam a ter frustrações, frustrações e frustrações. E muitas pessoas, depois de algum tempo de vida espiritual, em vez de terem o crescimento que é natural, em vez de terem mais fé que é o natural, estão lá cantando aquelas musiquinhas chorosas com saudade do primeiro amor.
Eu nunca gostei dessas músicas que falam do primeiro amor. Porque não devia existir esse negócio, gente. A gente não devia ter saudade do primeiro amor. A gente deveria estar andando de vitória em vitória. A sua fé deveria ser hoje mais profunda do que no começo. A sua experiência com Deus teria que ser melhor. A sua adoração tem que ser mais profunda. E quando a gente está com saudades do primeiro amor, a gente está mostrando que a gente começou no Espírito e começou gradualmente a andar na carne. Isso não deve acontecer na sua vida. Isso é uma das maiores causas de fracasso, um obstáculo que precisa ser vencido na nossa vida. Então, pense na sua vida hoje. Quais são os obstáculos que você precisa vencer? Quais são os desafios na sua vida? Quais são as tuas lutas? O que é que tem causado ansiedade, preocupação, desgaste, medo do futuro? Tem alguma coisa? É com a graça de Deus que você vai vencer. É fundamentado na vitória de Jesus que você vai vencer. A vitória dele é a nossa garantia. Quando Jesus venceu, ele compartilhou conosco a sua missão, o seu poder. Ele compartilhou conosco o seu status de filho. Jesus é filho de Deus. E nós nos tornamos filhos de Deus quando entregamos a nossa vida a ele. Ele compartilhou conosco o seu poder. Ele compartilhou conosco esse status de filho. Hoje você é filho de Deus e você pode chegar diante de Deus com alegria, com ousadia. Vocês já viram como o filho costuma ser folgado? Todo filho é folgado, gente. Minha mãe já faleceu e às vezes eu fico lembrando de como era na infância e eu fico pensando como a gente era ruim. Eu vou dizer, a gente não tem dó de mãe não, a gente explora, a gente é folgado, é ou não é? As mães aqui podem dizer que é verdade ou não? Filho é folgado, porque sente plenitude de amor, confiança plena no amor da mãe. É isso que faz a gente ficar folgado, a gente confia, não vai me rejeitar mesmo que eu seja folgado. E essa confiança a gente precisa ter diante de Deus, não no sentido de abusar disso, claro que não. Mas a confiança de que Deus nos ama, que a graça de Deus está sobre a nossa vida e que você pode ter vitórias baseado na vitória que Jesus conquistou para você, amém? 1 João 5,4 diz assim, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Quem é que vence o mundo? Todo o que é nascido de Deus. E essa é a vitória que vence o mundo. Meu esforço, meu poder, meu caráter, minha bondade, minha mente brilhante, nada disso. A nossa fé. É a nossa fé que nos liga ao Senhor e faz com que a gente tenha acesso ao seu poder. Amém? Terceira e última convicção que eu tenho baseado nesse texto é que o nosso futuro está garantido. No segundo ponto, eu estava falando sobre a vitória que nós podemos ter aqui hoje. Vitória sobre a tentação, vitória sobre as lutas, vitória na nossa vida financeira, material, familiar, em qualquer área. Mas eu quero falar com você e deixar bem claro que quando Jesus disse está consumado, Ele garantiu não somente a sua vitória aqui, Ele garantiu não somente que você pode vencer os desafios que você enfrenta nos anos de vida que você tem nessa terra, mas Ele garantiu o seu futuro eterno. Por isso eu disse que a vitória de Jesus é a única que tem repercussões eternas. Ele teve vitória lá na cruz naquele dia, e isso trouxe bênção durante séculos para milhões de pessoas, traz bênção para a sua vida hoje e continua a repercutir e trazer bênção, produzir resultados eternamente. Então, uma vida de fé em aliança com Jesus não é só para ter vitória agora, é para que nós tenhamos também a certeza da nossa vida eterna, certeza do nosso futuro. Não temos que ter medo da morte, gente. Eu vejo cristãos com medo da morte. Eu vejo cristãos com uma atitude quase que de desespero diante da morte. Eu me lembro, eu sempre me recordo disso, de quando eu fui visitar a irmã Cacilda, que era uma irmã aqui da igreja, muito fiel a Deus, uma pessoa de oração, e quando ela teve uma doença muito séria, um câncer, eu fui visitá-la. E quando eu fui visitá-la, eu tive que ficar na porta esperando ela acabar de orar pelos outros.
que estavam indo pedir oração para ela. Eu fui visitá-la porque ela estava com uma doença gravíssima. E eu esperava chegar lá e encontrá-la necessitada de ajuda, de oração. Nada, ela estava orando pelos outros. As pessoas indo lá pedir oração para ela e ela orando pelos outros. E eu nunca vou me esquecer da resposta que ela sempre dava e deu naquele dia também. Como é que está, irmã Cacilda? Melhor que isso, só no céu. Mas, irmãos, eu estou falando sério para vocês, não tinha um pingo de temor de morrer. Não tinha um pingo de tristeza por estar enfrentando aquela luta. Venceu com a mesma alegria que vencia todos os dias. Então hoje, nós vemos que muitos crentes, quando passam por uma luta, quando pensam na morte, estão tristes e frustrados, estão preocupados, do mesmo jeito que o incrédulo. A pessoa às vezes perde um parente amado, querido, é claro que a gente sofre, é claro que existe uma saudade, existe um processo de luto que é natural e a gente deve curtir esse processo de luto. Mas a alegria, a esperança da vida eterna tem que ser muito maior do que isso. Tem que nos dar o consolo que faz a gente superar esse luto e tocar a vida para frente. Se a gente não tem certeza do futuro, se a gente não tem certeza da vida eterna, se a gente tem medo de falar de morte, é porque tem alguma coisa errada com a gente. Paulo dizia que não sabia o que era melhor. Eu não sei se eu quero ficar aqui para poder servir a Deus mais tempo, por amor de vocês, ou se eu quero ir logo para o céu, que é muito melhor. Estar com Cristo é muito melhor. Agora, para isso, você precisa ter convicção de que quando Jesus disse assim, está consumado, Ele consumou a tua vitória, e a tua vitória eterna, não somente as vitórias que você conquista aqui, amém? Então, nós precisamos mais do que simplesmente vencer as lutas. A Bíblia diz em 1 Pedro 1,4, que nós fomos chamados para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, que está reservada nos céus para vós outros. Olha como ele fala da vida eterna. Olha como ele fala daquilo que Jesus conquistou para você na cruz. É uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada, preparada, guardada nos céus para vós outros. Significa que a tua salvação, o diabo não pode tocar. Não tem mácula alguma nisso, porque não são os teus pecados que vão ser vistos lá, mas vai ser a santidade do sangue de Jesus. Amém? E tem uma palavra aí que imarcessível. Você sabe que durante anos eu li a Bíblia e pelo contexto eu imaginava o que era, mas eu nunca tinha tido curiosidade de procurar num dicionário o que era imarcessível. E eu já tinha uns 20 anos de convertido, quando eu fui lá um dia, eu falei, deixa eu ler o que quer dizer isso aqui. Alguém sabe o que é imarcessível? Só quem já fez aula comigo vai se lembrar que eu já citei. Quem sabe o que é imarcessível? Hã? Por aí. É por aí. Imarcessível é aquilo que não perde valor, não se desgasta. Lembra quando Jesus disse assim que nós tínhamos que ajuntar tesouros nos céus, onde a traça não corrói, o ladrão não rouba, ou seja, não perde valor. Sabe, tudo que você tem nesse mundo perde valor. Você compra qualquer bem material e ele perde valor quando ele sai da loja, ele se desgasta, ele risca, ele arranha, aí você está com um relógio novinho e de repente você vai lá e riscou, envelheceu. Você compra uma casa nova, aquele cheirinho de casa nova, daqui a pouco você precisa reformá-la. Você compra um carro novo, daqui a pouco ele não é mais novo. Você faz um investimento, vem uma pandemia dessa aí, corrói o seu investimento, as coisas se perdem, se estragam. Os homens hoje em dia estão desesperados para encontrar meios de proteger o seu patrimônio, porque as pessoas que têm muito dinheiro para investir, precisam de segurança e precisam de lucro, e muitas vezes eles estão vendo esse dinheiro perder valor, esse patrimônio perder valor. Deus está nos dizendo que aquilo que Jesus conquistou na cruz para você, quando Ele disse está consumado, Ele fez uma obra tão grande, tão tremenda, que garante o seu depósito eterno lá no céu.
Você não está perdendo nada, não está desvalorizando, o diabo não consegue chegar lá e roubar nada de você, porque foi conquistado pelo mérito do sangue de Jesus, amém? Então, a nossa vida eterna está garantida. Você não precisa ter medo do arrebatamento. Tem gente que começou a ver essas coisas aí, praga de gafanhoto, ciclone, pandemia. A gente até esqueceu da guerra, quase que estourou uma guerra mundial no começo do ano, vocês lembram disso? Tanta desastre esse ano que a gente até esqueceu de alguns já. E tem gente com medo, será que Jesus vai voltar? Com medo de Jesus voltar. A Bíblia diz que nós devemos desejar a volta de Jesus e não temê-la. Desejar. Então, se você está tendo medo em vez de desejar a volta de Jesus, você precisa se acertar com Deus hoje e precisa crer que a obra de Jesus na cruz foi completa. Amém? Então, Jesus morreu no tempo para consumar um propósito eterno. A sua morte gera vida para cada um de nós e vida eterna. Alguns textos muito conhecidos que a gente aprende logo que se converte. Efésios 2, 8, 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Foi Jesus quem conquistou quando disse, está consumado. Romanos 8, 1 a 3, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado, na carne condenou o pecado. Outro texto, Hebreus 9,15, diz assim, que por isso mesmo, Ele é mediador de uma nova aliança. Jesus é o mediador de uma nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Há uma eterna herança esperando por nós. Amém? Você não fez nada para merecê-la, por isso você não tem como fazer com que ela perca valor. Foi Jesus quem fez, foi Jesus quem conquistou. Ele nos presenteou, é graça de Deus. E a tua salvação está garantida pelo sangue de Jesus. Quando ele disse está consumado, amém? Não é bom saber que o diabo não pode fazer nada quanto a isso? Dá até dó do diabo, né? Não, não dá dó não, é ele que se dá. Que bom saber, não é o meu esforço que conquista o meu lugar no céu, não é o meu esforço que conquista a minha herança. Ah, mas então vamos pecar? Claro que não, gente, a graça nunca é motivo para pecar, a graça é motivo para você se sentir tão grato a Deus e consagrar a tua vida, adorá-lo, santificar a tua vida, servir a Ele, depender dessa graça para ter poder para servir, viver uma vida plena, uma vida abundante, aproveitar que o futuro já está garantido mesmo, e servir a Deus com todo fervor aqui, sem preocupações, colocando Jesus em primeiro lugar. É para isso que a graça serve, é isso que ela faz. Mas é muito bom saber que foi conquistado por Jesus ali na cruz, amém? Você imagina que tristeza, que sistema religioso mais daninho, mais pequeno, miserável, esse em que as pessoas ficam negociando com obras. As pessoas ficam calculando se fizeram mais bem do que mal para saber se merecem o céu ou não. Que tristeza. Vivem a vida inteira sem saber se estão bem na conta ou não. Que tristeza quando as pessoas acham que fazendo o bem, ajudando os mendigos aí na rua, aí ela vai ter um crédito. Mas será que esse crédito paga o pecado que eu cometi ontem? Eles não sabem. Que opressão, que vida infeliz, não poder confiar na graça de Jesus, não poder confiar que está consumado, foi ganho
por Jesus na cruz e distribuído como presente para nós. Temos uma herança eterna reservada para nós ali no céu, e essa herança é incorruptível, sem mácula, imarcessível. Amém? Eu queria que você orasse nesse momento. Eu quero orar pela sua vida. Queria pedir para a equipe do louvor vir aqui à frente. Eu quero que você medite um pouquinho e deixe o Espírito de Deus falar com você nessa noite. Amém? Nós somos tão diferentes e estamos em momentos diferentes da nossa vida com Deus. Talvez existam pessoas aqui que já viveram um auge, estão com saudades de um tempo em que experimentaram a bênção de Deus de uma maneira tão clara. Talvez existam pessoas aqui que estão mal começando e precisam compreender essa graça de Deus. Mas eu quero dizer para você, mesmo que você esteja cansado, mesmo que você esteja passando num momento difícil da sua vida, que você esteja passando por um momento, talvez até de esfriamento, de afastamento, eu não sei como é que esse tempo, sem podermos nos reunir, afetou sua vida. Eu espero que você tenha conseguido manter a sua vida pessoal com Deus, esteja crescendo espiritualmente, mas se de alguma maneira você foi apanhado pelo diabo em alguma cilada, se houve algum retrocesso, eu quero dizer que hoje, Deus está lembrando a você que está consumada a obra, que Jesus completou a obra dele ali na cruz, e foi por você, foi para te dar poder para vencer, foi para te dar um destino eterno abençoado, foi para que você possa ter vitória nessa vida aqui. Então eu quero convidar você a abrir seu coração para Jesus, para que Ele possa fazer uma obra de transformação, para que você se aprofunde na sua vida espiritual. E se há alguém aqui que nunca fez uma oração de fato entregando a vida a Jesus, se você ainda estava confiando em si mesmo, confiando numa religião, ou talvez sem confiança nenhuma, sem saber qual é o seu destino, mas se hoje você quer fazer uma aliança com Jesus, entregar a sua vida a Jesus, declarar que você confia plenamente na obra de Jesus que foi consumada ali na cruz, se você quer entregar a sua vida para Jesus, resumindo, levante a sua mão que eu quero orar por você. Se há alguém hoje que quer entregar a vida para Jesus, levante a sua mão que eu quero orar por você. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Há alguém mais? Alguém mais? Talvez você até já frequente igreja, mas você não tem certeza de que você realmente já fez essa entrega, que você já nasceu de novo, que você já teve uma experiência de conversão com Jesus. Se você precisa disso, faça isso nessa noite. Há alguém mais? Glória a Deus pela sua vida ali também. Glória a Deus. Eu vou orar por essas pessoas. E se você ainda precisa dessa oração também, levante a mão enquanto eu estiver orando. Senhor, no nome de Jesus, abençoa essa vida agora, Senhor. Abençoa essa outra vida aqui do meu lado direito. Pai, que o Teu Espírito venha trazer o poder do sangue de Jesus sobre eles. Eu quero declarar sobre eles que nesse momento em que eles dão um passo na Tua direção, em que eles levantaram a sua mão, eles estão dizendo sim para Jesus, estão dizendo: Senhor, entra na minha vida. Eu quero pedir que você repita aí no seu coração, com a sua boca mesmo, e diga assim: Senhor Jesus, entra no meu coração hoje, entra na minha vida. Eu confesso que Tu és o meu Senhor, que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Eu confesso que na cruz o Senhor morreu por mim, e eu quero ser Teu filho, eu quero ser Teu servo. Eu creio que está consumada a Tua obra, e eu peço que o Senhor faça isso na minha vida. De hoje em diante me guarda, para que eu nunca me desvie do Senhor. Faça essa oração agora, e Jesus está entrando na tua vida, no nome de Jesus. Você que fez essa oração, um diácono vai chegar pertinho de você, vai te dar um papelzinho para você, para a gente poder ter um contato e orar pela sua vida, amém? Senhor, derrama sobre cada vida aqui um renovo hoje do Teu Espírito, que diante de todos os desafios que a vida nos coloca, nós sempre nos lembremos que está consumado, que o sangue de Jesus já está derramado sobre as nossas vidas, o Teu Espírito já habita em nós, não precisamos esperar por uma visitação ocasional, o Teu Espírito habita em nós por causa do sangue de Jesus. O Senhor olha para nós com boa vontade, com graça, disposto a nos abençoar, a nos perdoar, a nos levantar quando caímos. Muito obrigado pelo Teu amor, Jesus. Muito obrigado pelo Teu amor que continua repercutindo nesse mundo e nas nossas vidas.
Leva-nos hoje debaixo da tua bênção, da tua paz, da tua proteção, ó Deus. Que sempre que passarmos por alguma luta que tente abalar a nossa fé, nós nos lembremos que está consumado. Tudo o que nós precisamos para sermos vitoriosos e permanecermos firmes com o Senhor, para sermos operosos, para sermos cheios do Teu Espírito, já foi preparado por Jesus. A nossa vitória está preparada, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor seja sobre a tua vida, que a consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, que o Senhor te acompanhe, te guarde e que você seja uma bênção em todos os lugares onde você estiver, no nome de Jesus. Amém.